meus alunos e alunas, a mais uma aula da disciplina de instrumentação do ensino da matemática 1, e eu me chamo professora Ariane Melo. Então, a aula de hoje vai ser a unidade 7, né? Nossa sétima aula, sétima semana da disciplina. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre materiais didáticos para o ensino de matemática no ensino fundamental 2. E aí a gente vai dar um enfoque, né, aos materiais didáticos manipuláveis. E o objetivo da aula é a gente fazer o comentário sobre as potencialidades e apresentar alguns materiais didáticos, né, considerando a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Na aula passada, a gente falou sobre os recursos metodológicos, né, que aí incluía esses materiais didáticos, falamos sobre softwares, alguns jogos, plataformas, de maneira geral, né? E aí, na aula de hoje, a gente vai dar um enfoque maior sobre os materiais didáticos que são manipulados, né, que são aqueles em que é possível manusear, que é possível pegar, né, que o aluno pode ter um contato direto, manipular de acordo com o objetivo de cada um. E aí, para dependendo da série, né, da etapa em que se está, se é educação infantil, se é ensino fundamental, ensino médio, existem os materiais que devem ser adequados a cada uma dessas etapas, e dentro de cada etapa, os jogos, né, os materiais que são usados para cada série, né, que se adequa a cada série, o assunto que está sendo visto ou que vai ser introduzido por meio de algum material. E aí, temos aqui, como eu trouxe de início, né, não sei se vocês conhecem, um material bem simples, né? Que é usando palitos, tampinhas e pedrinhas. Existe um poema aí de Carlos Drummond de Andrade, né? Que ele fala mais ou menos assim, que ele queria que todas as escolas fossem mais acessíveis, com materiais didáticos, usando palitos, tampinhas, pedrinhas, e ele cita até assim, e porcarinhas, né? Então, assim, material didático é tudo aquilo que a gente pode usar para ajudar e para auxiliar, né, no desenvolvimento da aprendizagem. Isso pode ser materiais mais sofisticados ou coisas bem simples. Dependendo de como se usa, todos têm a mesma potencialidade, né? Podem ter aí ações positivas, como também podem ter ações negativas. Então, partindo de algo mais simples, né? A gente pode ter aqui, usar geralmente palitos, tampinhas, pedrinhas. Então, a gente pode partir de coisas bem simples e bem fáceis de se obter, né? Para que a gente faça e crie esses materiais didáticos. Eu não sei se vocês conhecem esse joguinho aqui, que é saltando bolinhas, né? Qual que é a ideia dele? E aí você pode construir aqui diversas formas, pode pedir que os alunos façam o desenho numa folha, né? Dessa estrutura, porque é essa estrutura que é usada, né? Pode pedir que eles tragam tampinhas, né? De garrafa, PET, pedrinhas, fazer bolinha com papel, qualquer outro objeto, né? Pequeno que possa ser usado aqui para ser movimentado, né? Como as pedras do jogo. Então, a ideia é o quê? Que você vai ter aqui 7 quadrados, né? E aí 3 preenchidos com objetos de uma forma, de uma cor, alguma característica específica, e do outro lado mais 3 com outra característica diferente da anterior, né? E aí no meio a gente tem esse quadrado vazio. E a ideia é que você passe as bolinhas de um lado, né? Os objetos que estão de um lado para o outro. Só que para que você faça essa movimentação, existem aí algumas condições até mesmo para aguçar e atiçar aí o raciocínio lógico, né? E aí, ó, inverta as posições das bolinhas abaixo, deslocando as moedas uma casa de cada vez. Ou seja, as azuis para a direita e as vermelhas para a esquerda. As moedas podem andar somente uma casa para a frente ou pular uma outra bolinha para a casa vazia subsequente após o salto. Então, por exemplo, eu vou pegar essa bolinha 3 que está na casa 3 e vou colocar ela na casa 4. Eu só posso fazer esse tipo de salto.
Por que que eu posso colocar ela na casa 4? Porque a casa 4 está vazia. Eu não posso ocupar, movimentar uma bolinha, uma moeda, para uma casa que já está ocupada. E aí, quando faz esse movimento da 3 para 4, a 3 fica vazia e a 4 passa a ser ocupada, né? Deixa eu ver se eu consigo riscar alguma coisa aqui. Então, essa bolinha aqui, azul. Essa bolinha azul, ela vem para cá, né? A bolinha azul, ela vem para cá. E aí, essa casinha aqui, ó, ela vai ficar livre, né? Então, eu consigo riscar ela aqui, ó. Então, ela vai ficar livre, né? Essa casinha 3 aqui, ela vai ficar livre. Ela estando livre, e aí pode se movimentar tanto a 2 para 3, mas aí agora o que que você pode fazer? Você pode movimentar a 5 para 3, porque agora está livre, ó. Então, eu posso saltar apenas uma casa para uma casa vazia, ou eu posso saltar para a casa seguinte se ela já estiver vazia. O que que você não pode fazer nesse jogo? Eu tenho duas casas aqui, né? Vamos supor que eu tenho aqui a 1 e a 2. Tenho a 1 e a 2. E a 3 estando livre. Quer dizer, eu tenho a 2 e a 3 ocupada. Eu não posso pegar da 1 e saltar duas de uma vez. Não. Salta apenas uma para a casa que está livre. Só pode fazer isso, não pode voltar. E aí é muito interessante, né, para você trabalhar aí o raciocínio lógico com as crianças, né, com os alunos, independente da série, é um material didático, né, interessante, né, ele tem várias funcionalidades, várias potencialidades, como eu falei na aula passada, às vezes você quer usar um material para chamar atenção, para que os alunos voltem a concentração para a aula, para o que vai ser ensinado. E aí, os jogos, os materiais, né, didáticos, nem sempre eles precisam ser voltados especificamente para um conteúdo em si, né? Porque qualquer ideia geral de todo o material didático, trabalhar o raciocínio lógico para que o aluno aprenda a ter tomadas de decisão. Isso é fundamental para que ele aprenda qualquer outro conteúdo. E aí vamos voltar um pouquinho no tempo, né, para a gente entender como surgiu essa questão dos materiais didáticos, essa ideia, né? Então, desde as civilizações antigas, vou botar o Luiz aqui. Desde as civilizações antigas, tais como a Babilônia, a egípcia e a grega, as atividades cotidianas e as experiências práticas buscavam facilitar a compreensão e a descrição de conceitos matemáticos. E que isso é válido até hoje? Sim, né? Desde as civilizações antigas, né? Essa ideia do material sempre esteve presente. E era a partir daí, desses materiais, era com esses materiais, né, que eles usavam para desenvolver a matemática. Eles usavam imagens, usavam, né, objetos para tentar descrever situações, descrever imagens que eles estavam vendo, rabiscar no chão, na areia, tentar fazer alguma coisa, usar objetos como para fazer contagem. Então, foi por meio de materiais, de objetos, né, que a matemática foi se desenvolvendo. Não foi do abstrato, foi da necessidade. Então, às vezes, alguma situação criou a necessidade, né, de se entender, né, quantificar alguma coisa, e aí usavam materiais para fazer essas representações. Então, foi a partir daí que houve a construção, o surgimento, né, desses materiais didáticos, e isso, sim, é válido até hoje, né? Deve ser algo presente na sala de aula, nas aulas de matemática. A partir de 1650, muitos educadores famosos ressaltaram a importância do apoio visual ao do visual tátil, né, como facilitador para a aprendizagem. Mas no ano de 1250, né, antes de Cristo, Arquimedes já havia confirmado a importância de imagens e objetos nas suas descobertas, né? Então,
desde os dos primórdios, né, se usavam objetos e imagens para resolução e descobrir coisas, né? E aí, a partir daí, com a evolução do tempo, né, foram se fazendo pesquisas, né, e cada vez mais foi confirmado, né, esse apoio e o uso dos materiais didáticos como potencializadores, né, como auxiliadores ali no ensino-aprendizagem, né? Sair daquilo que era só visual para o que é manipulado, né? Para o que pode ser configurado. E aí, Rousseau, né, recomendou em suas pesquisas, recomendou a experiência direta, né, sobre os objetos, trabalhar a matemática, trabalhar qualquer situação por meio de objetos, né, da visualização, da manipulação. Já Comínios escreveu que o ensino deveria dar-se do concreto ao abstrato, justificando que o conhecimento começa pelos sentidos, né? A gente tenta fazer o contrário, né? A gente tenta não, a gente faz o contrário. Primeiro a gente ensina de forma abstrata para depois a gente usar o concreto, né? E aqui Comini já tinha indicado, né, feito essa indicação. Primeiro partir do concreto para depois se ensinar o abstrato. A gente faz o inverso. Poincaré disse assim, recomendava o uso de imagens vivas para clarear as verdades matemáticas. Assim, desde muito tempo, né, já era aí, já se tinha um indicativo das facilidades e dos benefícios que o uso de materiais tinha em sala de aula ou em qualquer outra situação para desenvolver alguma coisa. E aí, não sei se vocês conhecem, né, Maria Montessori, né, ela foi médica e pedagoga, e ela criou muita coisa, criou até o método Montessori, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas caso não, eu indico que vocês façam uma pesquisa aí. Então, ela já foi mais recente, né? Então, no início do século XX, Maria Montessori legou-nos materiais didáticos e atividades de ensino que valorizam a aprendizagem através de sentidos e que as crianças são naturalmente curiosas e capazes de aprender de forma independente. Então, o método dela é que a aprendizagem se dava de forma independente com o uso de materiais. Nas imagens, vocês podem ver, ó, aqui são as escolas fundamentadas no método Montessori, sempre na presença de materiais, os alunos, as crianças, né, manipulando materiais e a partir daí se fazia a aprendizagem, né, sempre na presença de muitos materiais. E aí, na sua pesquisa, a pesquisa dela é uma curiosidade, né, a pesquisa dela iniciou, né, ela fazendo estudos com crianças com necessidades especiais, né? Naquele tempo tinha os hospícios, né? Crianças que eram levadas aos hospícios porque qualquer criança ou pessoa que tinha algum transtorno mental, tinha alguma necessidade especial, eram levadas para esses lugares. E aí o estudo dela começou nesses ambientes, né? E os materiais que ela foi criando foram materiais simples, né? A materiais acessíveis. E o método dela, no tempo, né, dela viva, ela era para criança, para pessoas pessoas de forma geral, né, de baixa renda. E aí o tempo foi passando, né, e aí vem a questão do capitalismo e aí um paradoxo, né, ela criou materiais criou materiais didáticos, objetos com coisas simples e acessíveis, e hoje em dia, para se ter acesso a esses métodos, né, de Montessori, é só quem tem muito dinheiro, né? É possível ver nessa foto aqui, que está em colorido, que é aqui, né, porque uma sala de aula que é fundamentada no método da Montessori é uma sala de aula com poucos alunos e muitos professores. Então, isso gera muito gasto, né? Então, é só mesmo para quem tem um alto poder financeiro é que pode estudar nessas escolas, né? Pessoas milionárias aí.
criador da Amazon, né, do Facebook, estudaram nas escolas com o método Montessori. E aí, aqui é uma pesquisa feita, né, que mostrando, assim, como o poder, né, da aprendizagem de acordo com o que se propõe, né? Então, Confúcio diz assim, aquilo que escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Aquilo que eu faço, eu aprendo. Então, essa pesquisa aqui, ó, mostra como o nosso cérebro aprende, né? Se você só lê, você aprende cerca de 10% daquilo que você lê. Se você ouve, você aprende 20%. Se você observa, você aprende cerca de 30%. Se você vê e ouve, você aprende 50%. Discutindo com os outros, 70%, fazendo 80% e ensinando aos outros 95%, né? Então, assim, há muitos dos nossos alunos, às vezes, né, está em sala de aula, tem aluno que não está nem copiando, está só ouvindo, e às vezes não está nem ouvindo, e aí é interessante mostrar para eles esses resultados de pesquisa, né? Para até tentar incentivar, né? Porque quando o aluno só está ouvindo, né? Ele está aprendendo muito pouco, principalmente se for algo muito prático como a matemática, né? Se ele consegue, se ele vê e ele ouve, ele consegue ali talvez captar 50% do que está sendo falado, né? Se não coloca em prática aquilo que está sendo falado, né? Por meio do fazer, então provavelmente ele vai aprender muito pouco, né? Quando se faz, né, se participa da construção, o índice de aprendizado é muito alto. Por isso, né, a introdução dos materiais didáticos é muito importante, porque ali você consegue fazer com que o aluno, além de ver, ouvir, ele também pratique aquilo que está sendo visto e ouvido. E aí, o material didático é qualquer ferramenta útil à mediação do processo de ensino-aprendizagem. Então, ó, e é muito amplo, né? Qualquer ferramenta útil à mediação do processo de ensino-aprendizagem. Então, pode partir de coisas bem simples, né? O pincel, né? Um material didático. A lousa é um material didático. O computador é um material, já é um material didático, mas é mais tecnológico, né? A calculadora também. Jogos matemáticos, esquadro, cartolina, música, pode-se ouvir música, como a gente viu na aula passada, projetar filmes, vídeos, slides. Então, tudo isso é um material didático, né? E aí, esses materiais didáticos, eles se diferenciam dos materiais didáticos manipuláveis, né? Porque, por exemplo, o pincel, ele é manipulável, né? Já a calculadora não é, é um material tecnológico, né? Os jogos são manipuláveis, quadro é manipulável, as cartolinas podem ser recortadas, podem ser reformuladas, né? Então, material didático é tudo aquilo que pode ser, qualquer ferramenta que pode ser usada no processo de ensino-aprendizagem. E aí existem algumas funções para esses materiais didáticos, né? A primeira delas, e aí eu falo primeira, mas aqui não segue uma certa ordem, né? Vai da função, né? Da intenção do professor. Avaliar se o aluno aprendeu um conteúdo trabalhando em aulas anteriores. Então, por exemplo, você pode usar um material didático para fazer uma avaliação. Após o assunto ministrado, visto, exemplificado, o professor pode trazer o material didático como avaliador, né? Uma outra função seria apresentar um conteúdo matemático novo para os alunos. Também, às vezes, é possível você introduzir um novo conteúdo, né? Com o auxílio de um material didático. Aplicar exercícios de investigação e construção de conjecturas. Então, você explanou o conteúdo, mostrou alguns exemplos, agora você quer que os alunos investiguem novas situações por meio do uso de materiais.
E aí eles vão fazer construções, e a partir dessas construções, eles vão investigar e vão fazer deduções, né? Vão construir conjecturas, teoremas, mostrar teoremas. Realizar provas e demonstrações de resultados matemáticos, entre outros. Então, também é possível, né? Depois do assunto ministrado, exemplificado, prática de exercício, é possível que, com materiais didáticos, os alunos eles possam realizar provas e fazer demonstrações de resultados matemáticos, né? Então, por exemplo, você vai ensinar o Teorema de Pitágoras, né? Ah, você quer começar o assunto de Teorema de Pitágoras, você pode levar recortes, né? De triângulos, de quadrados, de dimensões diferentes e mostrar para eles, né? Introduzir ali a ideia do Teorema de Pitágoras. Você pode partir para o item 4, que é, você fala sobre o Teorema de Pitágoras e você realiza a demonstração do Teorema de Pitágoras por meio do material didático, né? Ou então, você pode levar recortes, você apresentou o conteúdo do Teorema de Pitágoras, mostrou a demonstração no quadro, e aí você quer que os alunos, que eles investiguem se o Teorema de Pitágoras vale para quaisquer triângulos de quaisquer dimensões, né? Então, isso seria o item 3, né? E aí, depois das etapas 2, 3 e 4, você pode avaliar se o aluno aprendeu, né? Trabalhando com outras situações que envolvam o Teorema de Pitágoras. Então, assim, as funções de materiais didáticos, né? Basicamente, elas se movem entre essas quatro. E aí, dependendo da intenção, né? Você pode usar de acordo com a função desejada. E aí, os materiais didáticos manipuláveis, eles constam de materiais didáticos que permitem a manipulação tátil. Então, assim, a gente viu até agora materiais didáticos, né? Agora, materiais didáticos manipuláveis são aqueles que permitem a manipulação tátil do aluno, permitindo realizar construções e deformações de objetos geométricos. Então, você pode levar peças que podem ser montadas e desmontadas, cartolina, algum tipo de papel que pode ser recortado e colado, né, para fazer construções, cálculos de forma concreta através de jogos, por exemplo, ajudando a perceber conceitos e propriedades de elementos matemáticos, bem como o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, que é determinante na resolução de problemas matemáticos do seu cotidiano. Então, os materiais didáticos manipuláveis são aqueles que o aluno pode estar ali fazendo construções e deformações. E aí a gente tem aqui, por exemplo, material dourado, a gente vai falar um pouquinho dele mais à frente, é muito conhecido, né? Jogo, peças com cores, formas diferentes, tem o ábaco. Então, assim, esses são materiais didáticos que o aluno pode tocar, o aluno pode manipular. E aí, para cada fase, né, da educação básica, existem os materiais didáticos manipuláveis adequados, né? Então, para a educação infantil, né, é onde a criança trabalha mais os processos mentais básicos, né? Que seriam o quê? Correspondência. Então, pegar peças que têm o mesmo formato, mas tamanhos diferentes, para que eles façam a correspondência, comparação, ver qual é maior, qual é menor, classificação de acordo com o formato, sequenciação, né? Da menor para o maior, mostra a sequência crescente de determinada peça que tem algum formato específico, seriação, inclusão, conservação. Então, assim, esses processos estão intimamente ligados ao desenvolvimento cognitivo da matemática em um sujeito. Então, geralmente, na educação infantil, usa esse tipo de material manipulável, que tem cores diferentes, formas diferentes, né? Que tem volumes diferentes. Então, tem características mais
visuais, né? Que o aluno pega, toca, vê a diferença, né? A característica maior seria as diferenças nas características das formas. E, ó, e aí tem eles de madeira, tem eles emborrachado. É possível fazer construção com os alunos, né? Então, o material didático manipulável, né? Eles são muito diversos, né? Já no ensino fundamental dos anos iniciais, a ideia do uso dos materiais didáticos manipuláveis já é para dar ali uma iniciação de contagem, né? Trabalhar os números, né? Então, devem ainda manter forte o caráter exploratório, visual e concreto, né? Fazendo essa transição do ensino infantil para o ensino fundamental nos anos iniciais, permitindo que a criança consiga manipular objetos e jogos que possibilitem a fundamentação de conceitos. Então, a introdução da contagem, né? A compreensão de propriedades da soma, da subtração, né? Da multiplicação, operações básicas matemáticas, né? Então, a intenção do uso de materiais didáticos manipuláveis nessa etapa, né, é isso, é trabalhar a introdução de conceitos, né, de contagens e suas propriedades. Já no ensino fundamental, nos anos finais, né, nas séries finais, é imprescindível que o aporte teórico-prático dos materiais didáticos manipuláveis capacite os alunos desse nível a pensar a matemática, a partir de construções lógicas e de ensaios ao trabalho com abstrações e generalizações, características naturais do pensamento matemático. Então, como o aluno já vem fundamentar dos anos iniciais, com a ideia de números, né, muito bem fundamentada, concretizada, então, nos anos finais, ele começa ali a questão das generalizações, né, trabalhar algo mais algébrico. Então, por exemplo, se você traz essa situação aqui, ó, do Teorema de Pitágoras, né? Introdução aqui, o que que é esse C ao quadrado? O que que é esse A ao quadrado? O que que é esse B ao quadrado? Por que que é ao quadrado? Né? Questão de generalizar. Tem aqui o geoplano, né? Sistemas de coordenadas cartesianas, em que o aluno pode estar fazendo aí, trabalhando na localização de pontos, entendendo as questões dos quadrantes. Um bastante interessante também, esse para construir sólidos geométricos, né? O geoespaço, onde ele pode, com ligas, né, fazer a construção, entender essa questão dos lados, o que que é um vértice, o que que é uma base, o que que é uma altura, né? Então, essa é a ideia. Partir do teórico, mas para praticar e generalizar situações. E também aqui, ó, aqui eu trouxe algumas imagens do laboratório de matemática, né? Aqui a gente tem uma balança, né? Construída aqui, foram construídas pelos alunos do curso de licenciatura, né? E aí aqui é feita uma balança, né? Para se trabalhar o ensino de equações, né? Colocar pesos diferentes, ver o princípio da adição, o princípio multiplicativo, né? Quanto que você acrescenta que vai desequilibrar, e que a ideia é sempre buscar o equilíbrio. Para isso, o que tem que ser feito, né? Tem aqui também o crivo de Erastótenes, não sei se vocês conhecem, né? Que é para trabalhar os números primos. Tem aqui essas plaquinhas, né? Essa aqui foi feita de madeira e essas plaquinhas têm de 1 a 100. E aí você vai tirando os múltiplos. E aí, quando tira todos, o que sobram são todos os números primos de 1 a 100. E também já trazer a parte mais da geometria, né? Teodolito, para fazer a medição de ângulos, né? De lugares que não são tão acessíveis, né? Então, o aluno pode aqui medir ângulos e, a partir daí, começar o estudo da trigonometria, né? Uma parte mais básica ali. E aí também o ensino médio, né? Às vezes o ensino médio não tem tantos materiais, dependendo do conteúdo, né? Às vezes não é tão fácil, né? Mas a ideia do uso de materiais didáticos manipuláveis, né?
pode promover atividades que objetivem desenvolver o raciocínio para a resolução de problemas, né? O aluno aí, ele já tem um amadurecimento maior, né? Então, ele já vem com uma base, uma boa base, né? Então, a ideia aqui é mesmo resolver questões, né? Resolução de problemas, de situações. E aí, para isso, ele pode usar é possível usar materiais, né? Para facilitar, ajudar nessa ideia de aguçar o raciocínio lógico, né? O entendimento, a visualização do aluno para ele imaginar, né? Situações, como que essas situações podem se desenvolver para culminar na resolução, né? Então, geralmente aqui eu trouxe que essa imagem traz análise combinatória, né? Quando a gente faz aquela parte de placas, né? Até construção de anagramas, a parte de trigonometria e geometria, né? Geralmente é sempre mais fácil, né? Então, assim, existe esse kit aqui que traz os sólidos, traz réguas, transferidores. Então, assim, existem assuntos, né, conteúdos que são mais fáceis, né, de ter uma aplicação e outros que são mais, um pouco mais difícil, né, mas não impossível, porque a ideia dos materiais manipulados é isso, ele parte da construção, né, vai partir ali, e aí é até uma ideia, né, de estratégia de metodologia de ensino, né, que pode ser trabalhada com os alunos, que eles pensem em algo, né? Pensem em algum material, qual material se poderia trabalhar determinado assunto. Então, a ideia dos materiais manipulados, né? Materiais didáticos manipulados para o ensino médio é a aplicação mesmo, já é algo mais direto, é aplicar, né? E aí tem também para educação especial, aqueles alunos que têm algumas necessidades especiais, né? Existem também materiais didáticos manipulados que são voltados para isso. Então, alguns materiais apresentam características muito específicas, né? Para o trabalho com portadores de deficiência visual, auditiva, cognitiva e motora. Esses materiais facilitam a aprendizagem do aluno, uma vez que auxiliam o professor na mediação do processo de ensino e aprendizagem, né? Então, a gente tem aqui o Soroban, né? Ele é usado geralmente para fazer contas, né? E aí o Soroban, ele faz, ele é um pouquinho mais avançado que o Ábaco, né? Nele você pode trabalhar contas grandes, né? Vou dizer assim, soma, subtração, multiplicação, potenciação, né? Com alunos que têm deficiências visuais, auditivas, né? Algum tipo de deficiência, né? Tem o geoplano, que é esse aqui, né? Ele também é possível trabalhar, e não só matemática, já vi alguns professores de química trabalhando com geoplano, né? Então, é um material bem completo, muito bom, né? E aí, pode-se usar essa régua, né? Esse aqui, não sei se vocês conseguem ver, para o aluno trabalhar a escrita, né? Aprender a escrever. Tem uma régua, essa régua ela tem um espaço vazio no meio dela, e o aluno começa, que tem deficiência visual, né? Começa a aprender a escrever de uma forma mais reta, né? Usando esse tipo de régua, né? Esse tipo de material. Aqui é a tabuada, né? A tabuada de multiplicação, e aí vocês veem, né? Feito com coisas simples, né? Tem aqui um EVA, tampinhas, e aí foi feito os furinhos aqui, pode ser alto relevo, né? Pregar, tipo, esqueci o nome, não é lantejoula, né? Mas tipo essas pecinhas aí, que podem ser pregadas aqui para representar aqui a tabuada. Aí aqui alguns materiais didáticos, né? Esses aqui são os mais simples, né? Como eu falei no início, o uso de tampas, né? Podem ser tampas coloridas, tampas PET, palito de picolé. Aqui o material dourado, que acredito que seja bem conhecido de todos, né? Que o material dourado, geralmente, a gente começa a trabalhar unidade, dezena, centena, unidade de milhar, né? Geralmente quase todas as escolas, né, da educação básica têm esse material,
E aí, muitas delas já têm até um kit para cada aluno, né? Temos aqui também o ábaco, né, usado para fazer contagens, né, também trabalhar essa questão das unidades, né, unidade, dezena, centena, o ábaco fechado. Aqui é o ábaco chinês, né, o japonês, que ele é mais, que é o soroban, né, na verdade. Aí o geoplano, como eu falei, que é possível trabalhar várias coisas, desde a geometria, né? E aí o geoplano ele pode ser usado nos anos iniciais, até na educação infantil, nos iniciais, anos finais, para se trabalhar a parte de geométrica. O geoespaço também, ó, é feito aqui um aramado, né? E aí as ligas são montadas, ligadas aqui de uma parte para a outra, para montar a figura que se deseja, né? Aqui é o multiplano, né? Que é, como eu falei, pode trabalhar a parte de geometria, construções de sólidos, plano cartesiano, parábolas, gráficos estatísticos. Ele é um material muito bom, bem completo, que é possível trabalhar quase tudo, tá? Ele vem com essas pecinhas aqui, ó. Ele tem um livrinho também, mostrando tudo que pode ser trabalhado com ele, né? Com o multiplano. Aqui em outros, ó, sólidos geométricos, sempre importante para que os alunos possam pegar, né, e visualizar, manipular, dobrar, girar, de forma com que ele consiga visualizar, né, um sólido. Pode fazer planificação, né, pedir que ele construa, que ele faça a planificação e depois escolhe as partes, né, para que ele possa construir o sólido. É muito interessante. E aí o Tangram também é um material didático manipulável, né? Muito conhecido e muito presente de fácil construção, né? É um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças geométricas, né? O benefício favorece a aprendizagem matemática acerca de conteúdos como figuras geométricas planas, razão, proporção, simetria, área, perímetro, assim como o desenvolvimento da criatividade e do pensamento lógico matemático, né? Então, é muito fácil de se construir, caso você não tenha ele concreto, né? Em madeira ou em EVA, alguma borracha. Você pode fazer o recorte em papel também, mostrar para os alunos, né? Como que se constrói as peças, e a partir daí fazer construções, né? Para trabalhar ali o raciocínio lógico, a visualização, como também trabalhar vários conteúdos matemáticos, né? E aí, se tem um quadrado, né? É feito um triângulo, ele é dobrado ali, que você pode usar para fazer o recorte, né, e mostrar para os alunos como que se constrói as peças do Tangram. E aí, algumas sugestões de conteúdos. Figuras planas, é possível se trabalhar, ângulos, congruência, semelhança entre figuras, trabalhar a área, perímetro, frações equivalentes, operações com frações, se for trabalhar até a parte de porcentagem, né? Então, assim, existem inúmeros conteúdos que podem ser trabalhados com o Tangram. E aí, quando o professor vai fazer uso desses materiais didáticos, né, é imprescindível que se façam alguns questionamentos, né, para que você tenha êxito no uso desses materiais didáticos. Então, é importante que o professor se questione se é necessário o uso do material didático como mediador na aprendizagem nessa aula, né? Aquele que vai ser ensinado naquela aula, o tempo da aula, né? Será que vai ser necessário fazer o uso do material didático naquele momento? Qual seria o material didático mais apropriado? Porque a gente sabe que cada turma é uma turma, né? Às vezes você ensina o mesmo conteúdo em duas turmas diferentes e você logo percebe que a forma que você ensinou uma turma A é diferente da forma que você ensinou na turma B, né? Então, o que funcionou para a turma A não necessariamente vai funcionar para a turma B, né? Porque cada turma tem as suas particularidades, cada aluno em particular, né, tem as suas individualidades. Então,
É preciso conhecer a turma para saber qual material didático, né, seria mais apropriado para aquele momento, para aquela turma em específico. O material didático escolhido para a aula é conveniente para o trabalho com a matemática nesta sala de aula ou precisará sofrer adaptações, né? Tem que conhecer o seu alunado para você saber se o material didático escolhido vai servir para trabalhar a matemática com todos os alunos, né? Se tiver um aluno especial na sua turma, então você tem que adaptar o material didático para ele, né? Assim como você, o mesmo que você vai usar para os demais. Então, às vezes, é preciso sofrer ali algumas adaptações, né? Então, é preciso ter o planejamento para que se tenha o sucesso no uso do material didático. Não é só levar e usar de qualquer forma, né? Tem que ter planejamento para que dê certo. E aí, os materiais didáticos manipuláveis, eles devem ser escolhidos pelo professor, principalmente pela observação dos objetos a serem atingidos, né? Os objetivos a serem atingidos durante a aula, pois a natureza exploratória do material didático manipulável pode variar de acordo com a sua estrutura, né? Então, para que o objetivo, né, seja alcançado, é necessário que a escolha seja assertiva, tá? Ah, mas muitas vezes, às vezes você escolhe, né? Às vezes também se faz o teste, né? Caso seja um material que você nunca usou, às vezes você leva para fazer um teste, fazer um experimento, né? E aí, de acordo com como que se deu o processo, né? Você faz algumas modificações do tempo de uso, o momento que vai ser usado, né? Então, é todo um estudo, né? E essa escolha, né? Vai depender de vários critérios, né? O conteúdo matemático a ser trabalhado durante a aula, né? Vai determinar a escolha, os objetivos traçados, a faixa etária dos alunos, o número de alunos na turma, o conhecimento que o professor tem a respeito do material didático, isso é imprescindível, porque se o professor não sabe manipular esse material, não sabe fazer o uso, provavelmente ele não vai conseguir usar numa sala de aula, né? Fazer com que os alunos entendam o objetivo. Assim como as concepções da educação básica, né, do laboratório de ensino de matemática, que o professor carrega consigo, dentre outros. Então, assim, é preciso ter muito cuidado, ter muita atenção no momento de uso e escolhas desses materiais didáticos, né? E aí existem algumas perspectivas, né, para a utilização. Para o professor, na possibilidade de planejar aulas criativas, na exploração das diversas formas de se utilizar um ou mais, né, de um material didático manipulável, motivar, né, com a intenção de motivar os alunos a participar da participação ativa no seu processo de aprendizagem e explorar os aspectos lúdicos presentes no ensino da matemática. Então, geralmente, quando a gente pensa, né, em levar um material didático, a primeira coisa é ter a atenção dos alunos, né? E não é porque você está levando material didático que você vai conseguir ter a atenção dos alunos, né? Então, é preciso ter a motivação, né? E aí, fazer o planejamento para o uso desse material. Já a perspectiva para o aluno é na possibilidade de desenvolver o seu raciocínio lógico matemático, né? De experimentar o trabalho coletivo, características das atividades no laboratório, ou em sala de aula, né? Assim como na capacidade de se tornar protagonista de sua aprendizagem quando observa, pesquisa, pergunta, executa, calcula, infere e deduz resultados pertinentes ao tema em estudo. Também o professor conscientizar o aluno é uma etapa importante, conscientizar ele do uso, da importância de participar, porque a gente sabe que existem alunos que, mesmo você levando um material didático, um jogo, algo mais lúdico, ainda assim você não consegue ter a atenção daquele aluno, porque às vezes a ideia não é nem em relação ao jogo, né? A repulsa, mas sim em se trabalhar a matemática, né? Então, quando a gente trabalha com esses alunos dessa ideia, tenta quebrar um pouco desse preconceito, né? Dessa rejeição em relação à matemática, tudo que vai ser introduzido ali vai ser aceito, né? Com mais facilidade. E aí existem alguns desafios, né, na utilização, obstáculos que se impõem
ao uso do material didático manipulado nas aulas, né? A falta de um laboratório é uma delas, a gente sabe que não é toda escola que possui um laboratório, principalmente escolas públicas, né? Professores, gestores escolares e políticos acreditam que custa caro a aquisição desses materiais, né? Às vezes você quer algo mais, às vezes para aquele conteúdo você não consegue construir um material, ou até para construir você precisa de algum material, né? Comprar alguma coisa, né? E aí tudo é custo, né? E às vezes a escola de onde que vem o financiamento não quer gastar com esse tipo de ferramenta, né? A precária formação inicial de professores de matemática no âmbito da educação matemática, né, em especial nas atividades desenvolvidas no laboratório. Então, assim, na formação, na nossa formação, né, de professores, é importante que a gente tenha esse contato, né? Que a gente assuma o papel desses alunos, né? Utilizando todos esses materiais didáticos, sendo eles manipulados ou não, todos os recursos metodológicos, né? Para que a gente tenha a base, saiba como usar, que a gente se aproprie do conhecimento, né, e da importância desses materiais. Então, durante a nossa formação, é importante que a gente tenha esse contato, né, para que a gente crie essa base que tenha essa propriedade, né, para o uso, entenda, né? Então, o obstáculo é que o aluno não tenha, né, não passe por não tenha esse contato durante a sua formação. Mas, de maneira geral, né, assim, a maioria das pesquisas, né, mostram, né, o uso e existe muito material, né, de todas as formas. Então, assim, se você não teve esse contato, busque esse contato, né, da forma em que você conseguir, busque esse contato para essa formação, para que você tenha o contato com os materiais didáticos, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, né, no seu processo de crescimento pessoal como professor e também no preparo das suas aulas e com isso, né, no ensino e aprendizagem dos alunos. Então, jogos com palitos, né, acenda essa ideia. Vamos trazer os materiais didáticos para a sala de aula, vamos ter contato, vamos colocar os alunos para praticar, né, porque a gente sabe que quando eles participam, né, ali se constrói o aprendizado e o ensino, né? O ensino se concretiza. Então, aqui a gente finaliza a nossa aula, tá? Aqui algumas referências que foram usadas. Façam a leitura desses textos, eles vão estar disponíveis na plataforma para vocês, ok? Então, aqui a gente finaliza. Até a próxima. Tchau, tchau.